A grande maioria das captações que eu consegui à medida que eu fui crescendo no negócio, à medida que eu fui crescendo no negócio de consultoria e crescendo como um consultor em marketing digital também. Então, uma das grandes dificuldades, um dos principais pontos que muitos de vocês vão enfrentar logo no começo é a questão de captar clientes, de ser procurado pelos clientes. Então, sem clientes você não tem consultoria, você não tem um negócio, enfim. Mas dentro desse modelo, o mais importante é você conseguir fazer com que as pessoas entrem em contato com você, que as pessoas liguem para você. Você jamais, em hipótese alguma, vai ligar para um cliente, vai prospectar um cliente. Existem escritórios, empresas de consultoria, agências que têm um profissional de atendimento, que é o profissional que fica atendendo empresas, que ele vai atrás, que ele liga. Eu não gosto muito desse modelo. Esse modelo realmente, ao meu ver, não é o mais eficiente. E dentro desse nosso modelo de consultoria digital, com foco em resultados, com foco em conversão, nós não precisamos realmente fazer isso. Porque o que acontece? Quando você vai atrás de um cliente, quando você liga para uma empresa, você começa muito em desvantagem. Porque ele não te procurou, enfim, você vai atrás e você já entra muito em desvantagem. Como vocês sabem um pouco da minha história, quando eu trabalhava com vendas e eu fazia esse bater de porta em porta, eu já começava numa tremenda desvantagem. Mas quando eu conseguia fazer com que as pessoas me ligassem, pedissem que eu fosse, eu ia numa condição totalmente diferente. Então, o que eu quero ensinar pra você é que como que você faz para que as pessoas encontrem você, que as pessoas peçam para você atendê-las, que as pessoas peçam por a oportunidade de você atendê-las. Então, esse é um ponto muito importante, porque você precisa estar muito sério nessa decisão de seguir com um negócio de consultoria digital. Quando você realmente está sério, você vai seguir exatamente isso que eu estou falando, isso que eu estou apresentando, você vai conseguir fazer isso, eu não tenho dúvida. Mas existe um trabalho a ser feito, existe um caminho a ser percorrido. Então é o seguinte, o que eu vou mostrar a partir de agora nessa série de aulas dentro desse módulo, é mostrar exatamente o caminho que você precisa seguir para fazer com que as pessoas entrem em contato com você. As ferramentas que você precisa ter, as estratégias que você precisa desenvolver, para a medida que você vai se transformando em uma autoridade na sua área, você vai conquistando novos clientes. Você vai aumentando a sua autoridade. Então as únicas formas que você vai fechar contratos é: a primeira, a pessoa vai entrar em contato com você e você vai responder, e a segunda, alguém vai indicar você e a pessoa já sabe que você vai ligar, já sabe que vai te receber. Então você só vai entrar em contato depois que a pessoa diz que está interessada, você jamais vai prospectar. Eu vou mostrar exatamente o caminho para você seguir, para você conseguir esse tipo de resultado. Mas a primeira coisa, o primeiro ponto que precisa ser trabalhado, eu vou bater muito nessa tecla, é a construção dessa autoridade, dessa reputação como consultor digital, como dono de uma agência digital, daquilo que você quer trabalhar, daquilo que você quer fazer. Então, dentro disso, de você se transformar em autoridade, a melhor forma para você se transformar em autoridade é responder dúvidas, problemas que as pessoas tenham, dificuldades que as pessoas enfrentam. Então, quando você se concentra em falar somente sobre aquilo que as pessoas querem, que as pessoas estão interessadas, o caminho para se tornar autoridade ele é mais curto. Então, o que os empresários querem? Os empresários querem vender, os empresários querem melhorar os resultados, eles querem crescer as empresas. Então, é isso que eles querem ouvir, é sobre esse assunto que eles querem conversar. E chega um dado momento que esses empresários, eles se veem numa situação que eles falam o seguinte: eu preciso investir na internet, eu preciso mudar, eu preciso ter resultados. E eles começam a procurar aquilo que eles precisam fazer, eles começam a procurar uma alternativa, eles começam a procurar por empresa ou profissionais que possam ajudar. Então, o que acontece? Nessa hora que as pessoas estão pesquisando, nesse momento que as pessoas estão atrás, esse é o momento perfeito para você ser encontrado. Existem algumas etapas, existem as etapas em que o empresário ainda não se deu conta de que realmente precisa de uma empresa especializada, e existe uma estratégia para chamar a atenção desse tipo de empresário. Existe um empresário que ele já sabe que precisa, mas está protelando, e existe aqueles que já estão procurando, já tiveram mais experiências e já estão buscando. Então eu vou mostrar um exemplo, vou mostrar exemplos agora, como que você trabalha dentro de cada modelo. E o primeiro que eu quero falar, eu quero mostrar para vocês uma busca, que essa busca acontece, então, por exemplo, contratar eu coloquei contratar um consultor. Só repetindo, quando a gente fala sobre SEO, a questão do Google Suggest, isso aqui é o Google Suggest. À medida que você escreve algo, o Google vai completando dando uma sugestão. Essa sugestão ela é feita com base em buscas que aconteceram anteriormente, buscas que foram catalogadas como buscas recorrentes. Então eu sei que existe um volume significativo de pessoas que pesquisam por alguma dessas palavras. Então eu comecei a contratar um consultor, já apareceram aqui algumas palavras, tá, aqui relacionadas. Outro motivo que o Google faz isso, por motivo de curiosidade, é para economizar dinheiro, porque o Google ele investe muito com armazenamento de dados, com servidores. Então, se as pessoas começarem a inventarem várias buscas, o Google vai ter que investir mais em processamento de dados. Então, quando o Google faz isso aqui, ele está fazendo com que ele economiza dinheiro, porque as pessoas vão seguir uma busca que já existe. Então, para nós, como consultores, é importante saber disso. Por quê? Porque eu sei que é uma busca recorrente. Então, eu sei que à medida que eu estou digitando e eu vou simular uma palavra, eu sei que existem chances que aquela busca seja uma busca relevante, porque já existe um histórico. Então, beleza. Seguindo essa lógica, contratar um consultor de... Já apareceu o consultor de marketing aqui. Deixa eu ver se quando eu coloco o T. Então, o que acontece? Contratar um consultor de marketing... Opa! Então, quando você começa a fazer essas especificações, à medida que você vai avançando, vê como contratar. Eu quero só tirar essa palavra como, tá? Então, vamos lá. Contratar consultor de marketing digital. Então, quanto maior a busca, mais específico, mais cauda longa é. Então, eu comecei pessoas que colocam aqui, ó, salário de um consultor em marketing digital, o que faz um consultor em marketing digital. Beleza? Então, algumas pessoas vão chegar no Google e vão pesquisar assim, contratar um consultor de marketing digital. Essa é uma busca que as pessoas fazem. O Google me mostra que as pessoas estão fazendo essa busca. E aqui, você pode ver que existem empresas que estão pagando para aparecer nessa busca, agências, gerenciamento de AdWords, formação em marketing digital, consultoria digital. Várias pessoas estão pagando para essa palavra. Se você olhar aqui, contratar um consultor de marketing digital, natanaeloliveira.com.br, contratar um consultor de marketing digital. Então, eu escrevi um artigo falando sobre contratar um consultor de marketing digital. Eu escrevi sobre esse assunto. Então,
muitos anos atrás, eu escrevi esse conteúdo falando sobre contratar consultor em marketing digital. E chegam contatos, as pessoas entram em contato porque elas precisam de um consultor em marketing digital. Então existem pessoas que pesquisam por isso. Então o layout está diferente, está sendo feito algumas alterações no blog, mas isso não impede que eu apresente isso aqui para vocês em termos de estratégia de conteúdo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu blog. Hoje o blog é bem diferente, hoje o blog não tem mais a conotação que tinha antes para consultor em marketing digital. Por quê? Porque hoje eu tenho uma agência enfim, eu vendo os produtos digitais, então tá mais na parte de venda de produtos digitais do que de venda de consultoria. Até porque pelo volume de captações que eu já tenho hoje. Então, hoje eu não preciso mais usar essa estratégia para atrair clientes. Por quê? Porque eu já recebo muitas captações de empresas, já recebo muitas indicações. Então, se eu continuasse trabalhando no meu blog para consultoria, eu ia ter um volume que eu não ia ter como atender. Então, enfim, como eu tenho dito, um dos principais motivos do Expert em Vendas Online foi não ter capacidade de atender todo mundo, né? Eu sei que eu não posso atender todo mundo, por isso que nós realmente precisamos de profissionais como você, que está aqui comigo, acompanhando esse treinamento. Mas enfim, é só para justificar isso. Mas o que eu vou falando aqui de alguns pontos importantes, são coisas que você precisa prestar atenção. Então, vamos aqui reunir os elementos. Primeira coisa que eu falei, existem empresas que nesse exato momento estão loucamente precisando de um consultor em marketing digital. Algumas não sabem que precisam, mas elas precisam. Outras sabem que precisam, mas não estão procurando. E outras já estão atrás. Como, por exemplo, aqui, pessoas que estão pesquisando sobre isso. Outras pessoas estão atrás. Então, a primeira coisa que você precisa ter um blog. Você precisa ter um local onde você vai produzir conteúdo sobre esse assunto. E você vai entregar informações relevantes sobre o assunto específico. Assunto esse que você quer se transformar em autoridade. Então, nessa época aqui, em 2011, 15 de junho de 2011, eu escrevi sobre contratar consultor em marketing digital, porque nessa época o meu foco principal era fechar contratos de consultoria. Então eu escrevia sobre esse assunto, porque escrever sobre esse assunto me tornava autoridade nesse assunto. Eu falava sobre a importância, enfim. Então vamos dar uma olhada aqui no artigo. Eu falava o seguinte, olha, a busca por consultoria em marketing digital é algo que tem crescido bastante e com certeza crescerá ainda mais. As empresas brasileiras estão percebendo a importância da internet para o seu negócio. Os cuidados na hora de contratação devem acompanhar a empolgação na busca pelo investimento no ambiente digital. Então o que acontece? Eu estou dando dicas que a empresa precisa ter cuidado na hora de contratar, que a empresa precisa ficar atenta. Então eu falo aqui, se a sua empresa tem um interesse em fazer parte da internet, das redes sociais, aparecer no Google, entre outras coisas, é importante observar que assim como nos meios tradicionais de comunicação, como TV, rádio, jornal, outdoor, outdoor, não existem truques e magias, com a internet não é diferente. Da mesma forma que é necessário planejar uma propaganda na televisão, uma ação nas redes sociais deve ser bem pensada. Então, eu estou alertando aqui, olha, você que vai contratar uma empresa, lembre-se, você vai precisar planejar, não vai ser magia, não vai ser do dia para noite. Então aqui eu faço uma referência para outro artigo, nesse outro artigo aqui eu falo sobre conhecer o seu público-alvo, então eu dou informações aqui que você precisa conhecer o seu público-alvo. Enfim, então eu vou falando aqui, a dica não trabalhar de qualquer forma ou com qualquer pessoa, esqueça o sobrinho que gosta de internet. Então eu vou falando aqui, dando informações do que você precisa prestar atenção dentro desse contexto aqui do marketing digital. E aí no final eu falo, quer contratar o serviço de consultoria em marketing digital para a sua empresa? Entre em contato e conversaremos sobre como a internet poderá ajudar no seu negócio. E aqui vem, contato@nordesteseo.com.br. Simples assim, na época eu nem usava a ferramenta de e-mail marketing ainda. Na época eu nunca criava lista. Depois que eu comecei a criar lista, eu vou mostrar ainda essa estratégia para vocês. Mas um simples artigo, então vamos lá, vamos pela lógica. Eu tenho aqui empresários, pessoas que estão pesquisando sobre contratar um consultor de marketing digital. Eu estou na primeira página do Google, a pessoa entra, vê um artigo, informações, dando dicas, no final eu falo, entra em contato comigo? É assim que funciona. É dessa forma. Então, as pessoas que entrarem em contato comigo são pessoas que vão chegar, vão ler os artigos. Então, por exemplo, aqui eu falo o seguinte, olha, você precisa definir o seu público-alvo, você precisa, sem planejamento você não vai ter resultados, você precisa ter essas estratégias. E aqui, quer contratar uma consultoria de marketing digital para a sua empresa? E aqui vinha um formulário. O formulário entrava aqui e as pessoas entravam em contato, preenchiam o formulário. Então, todo o blog tinha o objetivo de receber captações de clientes. Então, eu escrevia um conteúdo e não falava, você quer uma ajuda para fazer sua empresa ter mais resultados? Então, faça isso aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Seguinte, se vocês não produzirem conteúdo, se vocês não se dedicarem seriamente a ter um blog, ter uma página no Facebook, criar um canal no YouTube, começar a produzir conteúdo e seguir essa linha de produção de conteúdo, dificilmente vocês vão conseguir ter resultados em termos de captação. À medida que você vai produzindo conteúdo, à medida que você vai entregando informações para as pessoas, você vai chamando a atenção das pessoas. E esses conteúdos eu sempre compartilhava no Facebook, eu compartilhava no Twitter, eu gravava vídeos, videoaulas, videocases. Então esses vídeos começavam a me ajudar a receber captação. Então as pessoas chegavam e preenchiam, olha, eu queria uma ajuda. E aí entra naquele modelo que eu apresentei para vocês no módulo 1 e no módulo 2, da análise SWOT, da análise do site. Só que qual é a grande diferença? A vantagem é que hoje é muito mais fácil fechar contrato em consultoria. Por quê? Porque hoje você pode trabalhar com ferramentas de e-mail marketing. Então, por exemplo, no final do seu artigo, ao invés de você ter algo simplesmente falando assim, me mande um e-mail, você pode falar o seguinte, você quer que eu analise pessoalmente o site da sua empresa? Preencha o formulário aqui abaixo. E a pessoa vai colocar nome, e-mail, endereço do site e telefone. Então a pessoa já vai te dar informação que você vai fazer análise do site da pessoa, como eu apresentei lá no módulo 2, no módulo 1, análise SWOT, análise do site, como montar uma proposta, e você vai entrar em contato com as pessoas. Só que você precisa estar produzindo esse conteúdo, você precisa estar trabalhando dentro dessa produção de conteúdo. Ah, Natanael, mas nossa, daqui que eu consiga posicionar um artigo como esse, daqui que eu consiga estar em primeiro colocado, é verdade, não vai acontecer da noite pro dia. Mas à medida que você tem um blog, à medida que você começa a produzir conteúdo, que você cria treinamentos, que você entrega conteúdo,
e você vai trabalhando isso, as pessoas passam a te reconhecer, as pessoas passam a saber que você fala sobre o assunto. Então eu dei esse modelo aqui inicial, falando sobre esse modelo aqui, que esse é um modelo mais de médio prazo. Você não vai conseguir ranquear da noite pro dia. Mas o importante é que você tem o quê? Você precisa produzir conteúdo. Você precisa entregar informações relevantes para as pessoas. Na medida que você vai entregando informações relevantes para as pessoas e você deixa todo o seu blog preparado para falar o seguinte, você precisa de ajuda para sua empresa? Então entre em contato comigo. Isso vai começando a te posicionar para um próximo nível, para um novo modelo. Então, a primeira coisa é, você precisa ter o seu blog e você precisa estar sério na sua decisão de produzir conteúdo. Você precisa. E não é qualquer tipo de conteúdo, é conteúdo que fale sobre vendas online, fale sobre público-alvo. Então, por exemplo, nesse conteúdo aqui, nesse conteúdo eu falo sobre quem é o seu público-alvo. Então, definir que o seu público-alvo é uma pergunta básica, que qualquer ação de marketing. Aí eu falo sobre o poder da internet, eu falo aqui sobre... nessa época aqui, eu estava começando mesmo no marketing digital. Então, se você prestar atenção, eu citava muitas referências. Kotler afirma, Kotler diz isso, o profissional X diz isso. Por quê? Porque eu não tinha segurança ainda de chegar e afirmar alguma coisa. Eu não me sentia 100% seguro para chegar e simplesmente falar assim, isso é isso, porque eu não tinha experiência. Hoje eu posso falar e falar o seguinte, internet não é brincadeira, internet, eu posso falar isso porque eu já tenho mais experiência, eu já tenho mais história, eu já tenho uma vivência com o mercado. Mas, como você está no começo, você não vai querer chegar e simplesmente dizer como é que funciona. Não, você pode usar referência, pode usar livros, você pode usar conceitos, isso ajuda também. Então, vários conteúdos que eu falava sobre isso, apresentava, falava sobre capital social, comportamento dos internautas, vários conteúdos bem interessantes, bem relacionados à questão de mostrar o seguinte, olha, é assim que funciona, é assim que você usa a internet, é desse jeito que você vai conseguir alcançar resultados, e é desse jeito que você vai ir pro próximo nível, tá? Beleza, e aqui é um outro nível. Primeiro nível é produção de conteúdo, primeiro nível é entregar informações relevantes para as pessoas através do blog, através de artigos. E o segundo nível já é esse, o segundo nível é a questão dos vídeos, quando você começa a produzir vídeos. Então, o que é um conteúdo relevante dobra os seus resultados? Então eu começo a gravar vídeos, onde nesses vídeos eu entrego informações sobre o que eu faço, sobre o trabalho que eu realizo. Então eu chego e falo, você sabe o que é conteúdo relevante? E eu gravo vídeos. Então você percebe que vídeos antigos, né, às vezes a qualidade não tão boa assim, mas enfim, dava resultado e ainda dá resultado. Mas o importante é o quê? Produzir conteúdo, entregar informações para as pessoas. Então, nesse modelo, começar a gravar vídeos, começar a entregar conteúdo, começar a entregar informações relevantes para as pessoas, começar a dar modelo de entrega de conteúdo, isso vai ajudar cada um de vocês, tá? E aí, à medida que vocês vão avançando, à medida que, por exemplo, algumas pessoas têm certa experiência e já começam a ser chamadas para fazer palestras. Então, gravar palestras, gravar informações, gravar esse conteúdo que você está apresentando para construir essa imagem de consultor mesmo, de profissional da área. Então, olha o que eu queria mostrar para vocês, é exatamente isso aqui. Esse primeiro vídeo, esse é um vídeo bem antigo, que eu gravei compartilhando um case. Isso aqui foi uma palestra que eu fiz. Então eu compartilhei um case. E eu comecei a falar o seguinte, olha pessoal, deixa eu fazer uma apresentação aqui pra vocês. E eu começava a falar aqui sobre otimização, mostrava um case, mostrava um resultado, etc. Então, se você prestar bem atenção nesse passo a passo que eu estou mostrando aqui os bastidores de realmente... Esse, sem dúvida, foi o primeiro vídeo que eu fiz, assim, falando sobre marketing digital. Se você prestar atenção, eu simplesmente comecei a pegar conteúdos, comecei a escrever sobre conteúdos, e eu me concentrei em uma coisa. Eu me concentrei em ter o meu primeiro case. À medida que eu comecei a produzir conteúdo, e eu comecei a ranquear, comecei a trazer, eu me foquei em ter o meu primeiro case. E à medida que eu consegui o meu primeiro case, esse case foi levado para outras palestras. Esse case foi levado para eu contar histórias. Então, ao invés de simplesmente chegar e falar o seguinte, como usar a internet para aumentar suas vendas, eu chegava e falava o seguinte, deixa eu mostrar como que eu ajudei essa empresa a aumentar em 40% as vendas com a ajuda da internet. Isso é muito mais específico, isso é muito mais poderoso. Então, se você tiver curiosidade depois, digita case SEO em Fortaleza com Nathanael Oliveira, que você vai achar que é um dos primeiros cases que eu fiz. Esse primeiro case me ajudou a ser convidado para várias palestras. Eu comecei a palestrar porque eu tinha uma história para contar, eu tinha um resultado para mostrar. Então, é o que eu tenho mostrado. Se você não se sente seguro nesse primeiro momento para fechar um contrato de consultoria, procure um amigo, procure um parente, ou o seu próprio site, faça um case. Então, quando eu comecei, eu não tinha case de clientes, então eu fiz o meu case com o meu blog, eu comecei a ranquear conteúdo com o meu blog. E quando eu recebi o meu primeiro contato de consultoria, e eu fechei o meu primeiro contrato com a ajuda do blog, eu usava isso como case. Então eu chegava para as empresas e falava o seguinte, antes de falar sobre você, deixa eu mostrar como que eu uso isso. E muitas vezes o interessante é porque, como o empresário ele te achou através da internet, e ele entrou em contato contigo, quando você for fechar o contrato com ele, ele vai perguntar assim, como que você trabalha? Aí eu, da mesma forma que você me encontrou. Como foi que você me encontrou? Eu estava pesquisando no Google, achei esse artigo e entrei em contato. E eu falava, é da mesma forma que eu vou fazer com a sua empresa. Uma vez que o usuário pesquisar por algo que a sua empresa faz ou por algo que a sua empresa vende, eu vou te ajudar a ser encontrado e você vai fechar um contrato. Então, quando você faz para você, quando você gera resultados, não tem o que discutir e não tem o que ficar inseguro. Principalmente pelo método passo a passo que hoje é possível fazer. Então, quando eu mostro esse case aqui, quando eu fechei esse primeiro contrato, eu não sabia 100% o que eu tinha que fazer. Mas hoje é o que eu ensino no SEO na prática. É o que eu mostro no bônus SEO na prática. É o que eu mostro lá, olha, a primeira coisa que nós fizemos para esse cliente foi, ele não tinha site. A primeira coisa que eu fiz foi criar um site para ele. Só que quando foi na hora de criar o site, eu vi que o domínio dele não era o ideal. E eu descobri que existia um domínio livre, que era uma palavra-chave importantíssima, que era o mercado dele.
Ele vendia CFTV e ele vendia em Fortaleza. E eu sabia que as pessoas pesquisavam por CFTV em Fortaleza. Então nós compramos um domínio com essa palavra-chave e nós otimizamos o site. E ele foi na primeira página do Google. E ele começou a receber orçamento, ele começou a vender e eu tinha mais um case de sucesso. Então a primeira coisa que você precisa se concentrar agora, nessa primeira caminhada, você que ainda não fechou um contrato, você que ainda não tem um cliente, é tomar a séria decisão de transformar o seu nome em uma autoridade quando o assunto é vender online, quando o assunto é gerar negócios online. E a melhor forma de falar isso é escrever sobre isso. Então se você prestar atenção aqui eu falo, destaque sua empresa, cresça com a internet, planeje. Então eu falo para o empresário, eu escrevo para o empresário, eu falo como se eu estivesse conversando com o empresário, ensinando o empresário. Eu quero mostrar para o empresário que eu entendo do assunto, eu quero mostrar para o empresário que eu sei fazer aquilo. Então o objetivo é ter o seu blog produzindo conteúdo, trazendo informações relevantes. O problema é que muitas vezes as pessoas criam logo o nome de uma agência, criam logo um site e ficam escrevendo sobre assuntos aleatórios. Se você tomar a decisão, não, Natanael, eu não quero usar meu nome, eu quero usar o nome da minha empresa, eu quero o nome da empresa, tudo bem, mas assine como seu nome. Grave vídeos aparecendo e escreva sobre conteúdos que chamem a atenção do empresário. E não simplesmente fique falando sobre qualquer coisa. E escreva conteúdos que sejam realmente relevantes. Então, deixa eu mostrar outro exemplo aqui de conteúdo, falando bem sobre essa linha. Olha esse conteúdo aqui que eu escrevi, ó. Como otimizar meu site com plugin SEO, WordPress e Yoast. Então esse é um plugin aqui bem conhecido. Então olha o modelo desse conteúdo. Ó. Começa falando sobre os benefícios, fala sobre plugins, fala sobre plugin Yoast. Mostra o passo a passo, olha. É isso que você precisa fazer, é isso aqui que você precisa corrigir. Olha aqui o exemplo de como eu faço no meu. Olha, essa é a configuração que você precisa fazer isso aqui, você precisa fazer isso, você precisa escolher uma palavra-chave. É assim que você faz. Olha, é assim que você corrige. Deixa eu falar um pouco sobre os perigos, olha que você tem que tomar cuidado. Enfim, e aí você vai e entrega esse conteúdo. Entregue essa informação. Entreguei essa informação. Porque, e aí um ponto forte que vocês têm agora, um ponto muito forte que vocês podem trabalhar a favor de vocês. À medida que vocês estão fazendo treinamento, assistindo às aulas do Expert em Vendas Online, escrevam conteúdo sobre o assunto. Mostrem a visão de vocês sobre o que vocês estão aprendendo. Escrevam sobre esse assunto. Porque à medida que eu começo a escrever sobre um plugin, que fala sobre otimização, que eu entrego um conteúdo rico, um conteúdo de mais de 2.000 palavras, eu começo a mostrar que eu entendo do assunto. Eu começo a mostrar que as pessoas gostam do conteúdo. Então as pessoas começam a comentar, as pessoas começam a agradecer, as pessoas começam a ver. E o mais importante não é você ficar, eu quero que o meu conteúdo seja o mais curtido, mais compartilhado. Não, você só quer que o empresário chegue aqui e veja. Você quer que o funcionário de uma empresa passe a te acompanhar. Isso aconteceu muito comigo. Um funcionário do setor de marketing começou a me acompanhar. E aí o empresário falava, nós precisamos contratar uma empresa para fazer uma consultoria. E o funcionário falava, eu conheço um cara chamado Natanael, acompanho o blog dele. Ele pode ajudar a gente. E aí a pessoa me ligava, Natanael, eu tenho te acompanhado, a minha empresa é assim, a minha empresa precisa de alguém. E eu ia lá e fechava um contrato. Então, eu quero me concentrar agora nessa conversa com você, mostrando esses bastidores para você, mostrando que não teve nenhum segredo, nenhuma fórmula mágica por trás de conseguir fechar os meus primeiros 18 contratos. No período aí de 12 meses. Não teve segredo, não teve fórmula. Foi um método. Uma organização de coisas a serem feitas. Primeiro, o blog. Conteúdo sendo produzido. Vídeos sendo gravados. Artigos sendo feitos.